Olá, pessoal. Boa noite. Iniciada a gravação, vamos à política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Ultimamente, até o que você pensa está dando cadeia. Então, vamos prestar atenção. Iniciando hoje, hoje eu vou passar pelas características do MOSFET de potência. Então, vou usar aqui um MOSFET canal N e daqui a pouco, após fazer o levantamento ali na bancada, eu vou passar as características da folha de dados dele, as características mais importantes, né, para o experimento. Então, um MOSFET canal N é aquele que tem o dreno aqui, tem aqui o source e o substrato, e aqui o gate. Muito bem. Então, identificados aqui, dreno, source e gate, então eu vou passar ali para a bancada para mostrar a vocês os níveis de tensão que provocam a condução e o corte e a região linear do MOSFET de potência, de um MOSFET de potência. Eu tenho ali, tenho alguns ali, eu vou usar um deles, um IRF. Então, o circuito que eu vou montar é o mesmo da aula passada, alimentado com a bateria de 12 volts, uma lâmpada, também de 12 volts, claro, de 21 watts, uma lâmpada de automóvel, usada na seta e no freio, na luz de ré dos automóveis. Isso significa uma corrente de 1,75 ampere, que na prática pode chegar a 1,8, mas é por volta disso. Então, a lâmpada está ligada no dreno, e aqui o canal bloqueado, seta para dentro, né? Seta para dentro, indicando que a corrente não passa normalmente. Ele normalmente está bloqueado. Substrato aqui e o source aqui embaixo. Então, dreno, source, e de frente para o substrato aqui, a metalização do gate, isolado. É um IGFET, é um MOSFET, metal óxido de silício, transistor de efeito de campo, com porta isolada. Então, é um MOSFET ou um IGFET, o FET de porta isolada. Só que esse aqui é do tipo enhanced. Enhanced, que é ele enriquecido. Em língua portuguesa, até em literatura técnica portuguesa, é usada a expressão por enriquecimento ou enriquecido. Então, enriquecimento. Por enriquecimento. Enriquecimento no sentido de que o canal não tem os portadores necessários para entrar em condução, e quando você coloca uma tensão positiva no gate, na metalização do gate, então essa tensão positiva atrai as cargas negativas que estão soltas, livres, no material do substrato, forma-se um canal de cargas negativas, e daí o nome canal N. E aí, então,
a região que estava normalmente bloqueada pelo material P e N, polarizado inversamente, fica, então, com um canal de cargas elétricas negativas, e aí, então, forma-se o canal N. Então, o MOSFET canal N, ele tem esse nome porque o canal N forma-se por enriquecimento das cargas elétricas, pela atração das cargas elétricas negativas quando o gate está positivo. No MOSFET canal P, o processo é inverso. O canal está bloqueado, as junções são invertidas, né? E ele está bloqueado, só que a seta na simbologia é para fora, porque o dreno está negativo. Então, para ficar polarizado inversamente e bloquear, o dreno tem que ser negativo em relação ao source. E aí, então, o gate, quando recebe uma tensão negativa em relação ao source e ao substrato, que é esse terminal daqui de baixo, então atrai, aspas, as cargas positivas, na verdade repele as cargas negativas, e então formam-se os buracos nos átomos, os espaços vazios pelas cargas elétricas, pelas cargas negativas repelidas, e aí então forma-se o canal P. Então o processo do MOSFET canal N é com uma tensão positiva no gate para ele conduzir, e o MOSFET canal P com uma tensão negativa. Depois eu ponho um resumo aqui. Eu vou primeiro mostrar ali funcionando, e aí eu volto para o quadro com um resumo dessa história e vou analisar, então, as condições de corte linear e condução. Muito bem. Boa noite. Beleza? Joinha. Teve um outro aluno, eu não reparei o nome dele, ele entrou, deu boa noite e saiu. Provavelmente ele tinha que sair por algum compromisso. Tá rindo? Não, tudo bem, isso cada um tem os seus problemas, né? Chegou o Alan. Eu acho até que foi o Alan. O Alan, não sei. Oi, professor. Foi você que deu boa noite mais cedo? Sim, tinha sido, é porque o Wi-Fi aqui tá horrível, professor. Eu tô Tá assistindo a vendo? aula agora pelo 4G, porque Certo. tá horrível a internet. Tá. E eu aqui falando mal de você porque você deu boa noite e foi embora, né? Brincadeira, não estava falando mal, não. Não, foi por conta da conexão do Wi-Fi mesmo, professor. Não, tá tranquilo, fica tranquilo. Mesmo que você... Tô justificado, não tô... Não, tá sim, claro. Beleza. Mesmo se você dissesse que eu não vou ficar assistindo essa aula idiota, também está justificado. Não tem problema, não. O senhor é uma lenda. Como é? O senhor é uma lenda. Ah, eu sou uma lenda? Vou fazer um filme, Eu Sou a Lenda. Eu acho que já existe, aliás. É Alan ou Alan? Acho que é Alan. Professor. Não, são com dois L's. Com dois L's fica Alan. Com um Alan. L fica Alan. Tá, ok. Mesmo tendo N no final. Não, com N no final é Alan de qualquer maneira, né? É Alan. Alan? Isso. Tá, ok. Valeu. Se fosse com um L, seria Alan, é isso? Isso. Ah, tá, ok. Eu Então, Alan. pesquisei falar, de acordo com as pesquisas que eu fiz, é assim. Não, mas tem uma que você não pode desprezar. Como é que teu pai e tua mãe te chamam? Normalmente é Lanlan, Alanzinho. Lan, tá bom. Mas aí Então, olha para mais só, intimidade. se em algum outro momento eu te chamar de Alan, você me perdoe, viu? Porque Não, eu normalmente esqueço, entendeu? beleza, professor. Tamo junto. Mas eu acho que eu não vou esquecer de te chamar de Lanlan. Valeu. Tá bom. Muito bem.
Ô, Alan, falei certo? Sim, correto. É isso aí. Tá, obrigado. Alan, vamos ver se eu lembro da próxima vez. Eu acho que não, sempre esqueço. Eu tenho muita dificuldade para essas coisas. Por que você não tem um nome como Arídio ou Rinaldo, por exemplo? Se bem que já me chamaram de Aridio, né? Já me chamaram de Ardo, Tu acha que Rinaldo é Árido, fácil? hein? Tu E acha que não é Rinaldo é fácil fácil de para as lembrar. pessoas, É fácil de lembrar. entenderem? Não, Quando elas não vêm escrito, elas me chamam de Ranaldo, Ronildo, Ronaldo, tudo, menos o certo. o meu também. É o primeiro Rinaldo que eu conheço. Assim, pessoalmente também, nunca tinha escutado esse nome. Primeira vez. É o primeiro Rinaldo que eu conheço também. Eu sou chamado de Ardo, de Árido, Arido, e às vezes me ligam assim, seu Ardo? Não, Arídio. Ah, sim, desculpe. Meu Deus. Vamos lá. Você estava falando em lenda, o Rinaldo também é uma lenda. O Rinaldo é um ótimo estudante. Todos os professores gostam dele. Ele não sabe disso. Né? Eu sou. Mas Eu sou? olha, você imagine o nível dos outros. Não, estou brincando. Você é muito bem considerado entre os professores. Fique sabendo disso. Muito bem. Então, já que eu contei as minhas historinhas, velho tem muita história para contar. Velho fala muito porque tem muita história acumulada para falar. Então, aqui, eu cheguei a mencionar na aula passada que eu coloquei aqui um resistor. Eu não lembro se eu falei 4K7 ou 10K, mas é irrelevante. Tem projetos que você vê um resistor de gate para massa, até de 100K, 10K, 4K7. Deixa eu olhar aqui qual foi o que eu botei. Foi 10K. 10K. Então, vou colocar aqui 10 kΩ. E aqui, assim, eu vou ligar aqui uma fonte variável. Uma fonte variável. Eu vou começar de 0 volt e vou aumentando. E atenção, atenção, atenção. Estão prestando atenção? Atenção. VGS, ou seja, de gate para source, menor não, vamos botar aqui. 20 volts máximo. Se não, eu vou escrever aqui, se não queima, né? Se você colocar mais de 20 volts, isso todo MOSFET, eu estou falando 20 volts para deixar barato, porque às vezes é 22, 23, 25, mas 20 volts está garantido. Se não passar de 20 volts, não vai queimar, porque isso significa o seguinte, o isolante aqui do gate, perto do substrato, da base de montagem de silício, ele é uma película de dióxido de silício, né? Que é feita uma oxidação ali no silício, e aí essa oxidação é isolante, depois a pulverização, a metalização é colocada em cima do isolante. E essa camada de isolante, para que consiga o efeito fácil de atrair as cargas elétricas para perto ou repelir, no caso do canal P, para que isso aconteça bem, essa película é muito fininha, né? O dióxido de silício é um bom isolante, mas tem limite. E, no caso dos MOSFETs, o limite é 20 volts. Então, VGS máximo 20 volts. Só falta escrever aqui embaixo, se não queima. Se não
Se não for assim, queima. Botar um ponto de exclamação aqui, se não, vírgula, queima, exclamação. Fazer até aquela exclamação chamando bastante atenção. Então, se botar mais de 20 volts no gate, ele conduziu, tu para, entendeu? Tem lugar, inclusive, que eles botam um diodo Zener aqui para ter certeza que não vai acontecer nada de errado que ultrapasse 20 volts. Né? Então, é isso. Tá bom. Então, dito isso, eu vou virar ali para a bancada e vou fazer as medidas e depois eu volto aqui para o quadro com as características. E eu estou aqui, deixa eu mostrar para vocês, 2N3055, MJ2955, que é o PNP, IRF 540, IRF 540, IRF 640. Espera aí. Vai embora não. 9540 e 3205, IRF 3205. Acho que é esse que eu botei ali. Muito bem. Então tem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um PDF que eu baixei na internet. Esse aqui é o fabricante. Tá vendo? International Rectifier. Retificador internacional. E o símbolo deles é interessante, tem um I, um diodinho aqui no meio e um R, né? International Rectifier, retificador internacional. Então, é o nome da empresa, Processo Avançado de Tecnologia, Ultra Baixa Resistência ON, vou falar disso tudo. DVDT, isso eu não vou falar, 175 graus, temperatura, rápido chaveamento, full avalanche, lead free, isso aqui é maneiro, tá vendo? Uma das características é lead free, lead aqui é chumbo, entendeu? Livre de chumbo. Isso aqui foi uma preocupação, começou na Europa, se eu não me engano, Alemanha, Holanda, né, os países com tecnologia de ponta da Europa, começaram a preocupação em reduzir a quantidade de chumbo no material descartado na natureza, do material de eletrônica, né? E também por causa dos vapores de chumbo, né? E o manuseio, né? O operário trabalhando, a atmosfera de chumbo, etc. Né? Veja bem, muita gente fala, por exemplo, é ruim ficar sentindo aquele cheiro da solda, porque aquilo é vapor de chumbo. Não, mentira. Não é vapor de chumbo, não. Aquela fumacinha que sai da solda, quando você usa a solda no ferro de solda, é uma resina vegetal, é breu aquilo. Aquilo ali é resina de seiva de árvore. Então, o breu é resina de seiva de árvore. É parecido, lembra o âmbar, né? O âmbar também é uma resina de seiva de árvore. Mas o breu não. O breu é resina de seiva de árvore, é usado para facilitar a desoxidação do cobre quando você solda, né? O cobre, estanho, chumbo, etc. Então, quando você bota o breu e bota calor, ele derrete e ele limpa a oxidação da superfície e aí a solda escorre, entendeu? É isso. Então, a solda, essa 6040, essas soldas, fiozinho de solda que a gente tem, que a gente usa, no meio dela tem o fluxo. O que eles chamam de fluxo é o breu derretido com um pouquinho de álcool, geralmente, né? Então, ele fica dissolvido, fica meio pastoso no meio do fio de solda. Com o tempo, até com o álcool evaporando, ele até cristaliza, resseca, mas aí quando você aquece, ele derrete e ele desoxida. Então, no meio da solda, tem uma pastazinha de breu, né?
que é o que se chama de fluxo de solda, que isso desoxida na hora que você derrete a solda. E aquela fumacinha que sai, e aquele cheiro que você sente de queimado, é a resina vegetal queimando. Tá? E aí, então, eles passaram a fabricar somente com estanho, né? Então, os terminais de componentes eletrônicos são banhados eletroliticamente por estanho e são lead-free. Lead-free, está aqui. Lead-free. Livre. Então Oi? essa resina ela não é tóxica. É tóxica. É tóxica. Mas Não naquela quantidade. Não mas naquela... é menos pior do que o chumbo. Ah, claro, claro, Chumbo. claro, claro. Não, mas para ter vapor de chumbo, seria necessário uma temperatura absurda, entendeu? Uhum. O chumbo, ele entra em fusão, essa solda, a liga chumbo-estanho, ela entra em fusão mais ou menos em 210 graus. Para você chegar a ter vapor de chumbo, você precisa ter uma temperatura muito mais alta, mas é muito mais, entendeu? Até ela evaporar, é muito mais. Agora, não é bom lidar demais, tanto com a mão, boca, botar solda na boca. Alguns técnicos, tinha um caso de um técnico que ele não tinha um braço, eu esqueci o nome dele, esqueci, já falecido. E ele não tinha um braço e ele mexia com eletrônica, soldava fio, era radioamador, então soldava microfone, coisas assim. E então ele ia com a mão, a solda ele botava na boca, né? Botava o fio de solda na boca e ia lá e então ele aspirava aquilo ali e botava chumbo na boca, né? Isso não é bom. Agora, como ele era robista, ele fazia isso raramente. Então, dificilmente também ele seria intoxicado pelo fato de colocar chumbo na boca, né? Não é uma coisa também simples. Você sofreu uma intoxicação por chumbo porque botou uma vez ou outra o fio de solda na boca. Tá? Muito bem. Eu vou virar aqui a câmera, celular, né? Então, virar ali para a bancada, baixar aqui. Então, aqui está a tela, a fonte, está ali no cantinho esquerdo no alto, está a fonte, para vocês aí, né? E aqui estou eu, estou me aproximando, estou com alguma dificuldade, que eu estou com um ataque aqui do nervo ciático, então eu estou com dificuldade para me locomover aqui. Oiê, olha eu aqui. Então, cadê? Pronto. Peguei a fonte e a bancada está aqui. Então, aqui, eu tenho o seguinte, tem aqui o MOSFET, tem aqui o resistor de 10 kΩ ligado. Não sei se dá para ver, está meio longe, né? Deixa eu trazer pertinho aqui, para vocês verem a montagem. Mas, vou pegar o carregador. Pronto. Então, aqui está a poderosa. Está com eco. Daqui a pouco o eco só. Ah, já sei o que é. Só um instantinho. Agora sim. O áudio agora está correto. Está o áudio do microfone de volta. Deu um mau contato aqui. Ele cortou e botou o áudio do celular. Por isso que o áudio ficou ruim e cheio de eco. Muito bem, então aqui está você olhando
o MOSFET de frente. Deixa eu pegar o outro óculos. Espera aí, não vai embora não. Então, esse aqui é o IRF 3205. Dificilmente vai dar para vocês verem daí, porque é difícil mesmo. Até com óculos aqui, refletindo na luz e tudo, fica difícil de ler, porque ele é escrito bem fraquinho. Eu coloco essa tabuinha aqui, porque apesar dessa manta aqui, essa aqui é a manta estática, antiestática. E embaixo tem a manta de PVC, que leva o nome de mesa de corte. Não sei se eu já apresentei isso a vocês. Estou ficando gaga, estou ficando velho e falo duas vezes a mesma coisa, como se fosse novidade. Então, aqui é a manta de PVC, que a gente compra em papelaria. Eu comprei no Mercado Livre, numa papelaria de São Paulo, que estava mais barato. Essa aqui ela é de 60 de largura por 40 de profundidade, vem com a escala aqui de centímetros, e no verso vem em polegada. E em cima dela, eu coloquei a manta antistática. A manta antistática, então, aqui está faltando, eu acabei tirando, tem um clipezinho que bota aqui ligando à terra e uma pulseira que bota na mão, no pulso, né? Para ligar a terra também através de um resistor, que é para evitar que eu pegue em placas delicadas e tenha descarga de eletricidade estática armazenada no meu corpo e queimar uma placa, né? Placa-mãe, coisa assim, memória, principalmente memória. Muito bem, então aqui, perdão. Então aqui está o gate está com resistor para o source e o dreno, que também é o mesmo contato aqui da parte metálica. Deixa eu ver se com a luz melhora. Isso. Então, aqui está a parte metálica do transistor, onde vai no dissipador de calor, e internamente eles são ligados no dreno também. Todo transistor, o terminal do meio, é ligado nessa parte metálica aqui. Então, quando é um transistor bipolar, NPN, PNP, então o meio aqui é o coletor, sempre, e que também é o terminal daqui. Um regulador de tensão, por exemplo, 7805, a série 78 toda, o terminal do meio é a massa do regulador. E aqui em cima também é a massa. Na série 79, o terminal do meio é a saída. E também em cima é ligado na saída. Então tem que se tomar cuidado, não achar que isso aqui é igual para todo componente, né? Nesse caso do MOSFET, o dreno dele também está aqui nessa parte. Então aqui é o terminal do gate, o dreno e o source. E eu liguei um resistor do gate para o source de 10K. Soldei ali pertinho. Bom, dá para ver ali, né? Dá. Dá. Muito bem. Então está ligado ali no positivo, vai na lâmpada, o outro lado da lâmpada vem aqui, na garra jacaré. Então agora eu vou aplicar de gate para source, aqui, uma tensão positiva, e vou variar a tensão de 0 até um pouco antes de 20 volts. Então, vocês vão voltar para aqui. Aqui. Vocês vão ver ali, aqui em cima, a fonte, variando. De novo.
Voltou. Sempre esse problema. Problema de contato no telefone. Vamos lá. Então, agora aqui eu vou pegar a tensão da bateria não, da fonte. A tensão da bateria já está ali. E eu vou ligar negativo no source e positivo no gate. 0 volt lá na fonte. Tem um resistor aqui. O resistor é para garantir que quando o gate está solto, o potencial de gate para massa fique em 0 através do resistor. Quando eu ligar a fonte, vai passar uma corrente pelo resistor, mas é muito baixinho, né? Dividido por 10.000, então a corrente vai passar pelo resistor é muito fraco. Valor muito baixo. Então aqui eu vou aumentar a tensão da fonte. Então vou colocar aqui, vocês vão observar que até cerca de 2 volts não vai acontecer nada. Então aqui tem 0,98, 1 volt. Dois volts. Eu vou iniciar a tensão aqui devagarzinho, vou percorrer até a lâmpada acender. Começar a acender fraquinho. Três volts, nada aconteceu. Tem alguma coisa errada? Não. Tá certo. Deixa eu voltar. Deixa eu ver quando é que a lâmpada começa a conduzir. Está aqui. 3,7 volts. Tem FET que é a partir dos 3 volts e vai por aí afora. Então, 3,7. Como a bateria tem 12 volts, a lâmpada está acesa, fraquinha, eu vou até medir a tensão na lâmpada. Deu 4 volts na lâmpada. 4 volts na lâmpada, 12 na bateria, significa que tem 8 volts no MOSFET. Vou aumentar a tensão aqui. 4 volts praticamente. A lâmpada já está acesa, com um brilho bom, brilho médio. Para vocês aí não vai dar para perceber muito. O celular engana um pouco, né? O celular engana um pouco o brilho da lâmpada. Vocês não vão perceber muita diferença, mas aqui ao vivo eu percebo. Então, aumentou mais, 4 volts e pouco, 4,5. Estou sentindo cheiro de queimado. É a lâmpada muito quente. O MOSFET deve estar muito quente também. 5 volts. 6 volts. 7 volts. 8 volts. 8 volts de gate. A lâmpada já está no seu brilho máximo. Rapidinho aqui, eu vou medir a tensão na lâmpada. Está lá 10,7, que é a tensão da bateria. Essa bateria não está. Exatamente. 11 volts. Então, ainda tem
uma tensãozinha ali no MOSFET. Então, eu vou para 10 volts. Pronto. 12 volts. 11 volts. Então, agora, eu tenho aqui, não sei se vai dar para vocês verem, vou colocar aqui assim. Acho que não vai dar para ver. Vou botar aqui na meu pote de requeijão catupiry. Estou medindo de dreno para source. Tem lá, ó, 0 volt. 0 volt no MOSFET. Repara que está na escala de 20 volts e está escrito ali 0,00 volt. Tem um que de vez em quando acende ali, mas isso é ruído da conversão do multímetro. A tensão realmente é muito baixa. Então, a tensão toda agora está lá na lâmpada. Muito bem. Então, agora eu vou voltar. Já fiz a demonstração. Eu vou voltar. Começou a baixar o brilho. Eu já percebi uma queda no brilho. Aqui. 8, 7, 6, 5. Baixando o brilho. Baixou bastante. 4. Quase apagou. 3,8. 2. Pronto. Era o que eu queria mostrar para vocês. Então, agora, deixa eu desligar o multímetro. Já quase taquei fogo aqui na bancada. Essa tabuinha aqui foi um colega que me deu justamente para poder tacar fogo sem queimar a bancada. Então, agora, eu vou virar para cá. Vocês, então, agora voltam para o quadro. Pronto. Ó, nós aqui outra vez. Então, veja só. É um IRF 3205. Aqui, ó, folha de característica dele. IRF 3205. A identificação dos terminais. Esse aqui, eu sempre acho que os caras erram, sabe? Os caras erram, eles botam o terminal, não identificam o terminal no componente, né? Eu acho isso muito chato. Você vê que aqui, ó, tá a foto do desenho, um desenho artístico, né? E não tem identificação dos terminais. Tem aqui. E aí, como é que você sabe quem é? Entendeu? É uma coisa muito pobre. Isso é coisa de fabricante, hein? E ninguém percebeu isso, sabe? Algumas vezes os fabricantes colocam o desenho do invólucro, colocam o desenho do invólucro e colocam escrito assim: 1, 2, 3. E aqui do lado colocam 1, 2, 3, quem é cada pino. Porque do invólucro pode variar, transistor bipolar, MOSFET, NPN, PNP, pode acontecer. Por exemplo, o gate aqui sempre é na esquerda, então é GDS, né? Então, você olhando ele de frente, já que o fabricante não faz, eu vou fazer, né? Então, olha para cá. Então, aqui está o MOSFET visto de frente,
numa perspectiva artística. Então, aqui está o IRF 3205. 3205. Aqui estão os 3 terminais dele, também numa visão artística, né? Um esboço. Aqui está o furo, olha que bonitinho. Pronto, muito bonitinho. E aqui é o seguinte, GDS, sendo que esse aqui também é o dreno. Então, da esquerda para a direita é GDS. Quando é transistor bipolar, é base, coletor e emissor. Base é o da esquerda. Mas pode acontecer da base vir à direita, entendeu? MOSFET, eu não lembro de ter visto um MOSFET que o gate veio do lado direito. Não lembro. Mas pode ser que até tenha. Mas eu não lembro. Então, é da esquerda para a direita é GDS, né? E veja só, para um VGS de 0 a 2 volts, vamos botar aqui mais 2, né? Então, um canal N, 0 a mais 2 volts, ele está no corte. Lâmpada apagada, né? Aqui embaixo, vamos botar aqui, de 8 volts a 20 volts, saturação. Ele satura, né? Conduz tudo que tem direito, com uma resistência muito baixa. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. RDS ON. Então, ele, em resistência entre dreno e source, quando ele está conduzindo, olha lá, vou botar bem aqui, ó. Tá vendo? 8 miliohms. 8 miliohms. 8 miliohms. Para você ter uma ideia, um relézinho desse comum, o contato dele, quando ele fecha o contato, ele dá uma resistência de 20 miliohms, 30 miliohms. Você veja só, um relé com contato, às vezes, banhado em prata, tem uma resistência mais alta do que um MOSFET de potência. E eu já tive a oportunidade de testar um MOSFET, eu tenho aqui na minha sucata, um MOSFET, não lembro o fabricante, nem lembro o modelo dele. Mas a resistência de dreno para a source dele, ele ligado, saturado, de 3 miliohms. 3 miliohms. É uma resistência muito baixa. Isso é resistência de um pedaço de fio grosso, entendeu? Um fio assim de instalação elétrica, um pedacinho dele, tem lá 3 miliohms num pedacinho, entendeu? Então, a resistência é muito baixa. Quer ver outra coisa interessante? Olha isso aqui, ó. ID 110 ampere. 110 ampere. Deve ter uma taxa de mentira aí, né? Porque com um terminalzinho desse, não dá para ele passar 110 ampere. Agora, como ele é feito para fazer chaveamento, pode ser o seguinte, o fabricante está se referindo a um pulso de corrente violento, né, que o pico dele poderia, isso é corrente máxima de dreno, né, e D máximo, de 110 ampere, né, mas não acredito, não acredito. Isso é uma especificação técnica interna, porque ele não tem terminal ali para passar uma corrente nem de 30 ampere. Quer dizer, não, curtinho até dá para passar 30 ampere, se a solda estiver bem perto do terminal, dá, né? Que não tenha um comprimento muito grande, porque um terminal desse, muito comprido, para 30, 40 ampere, ele vira um fusível, né? Mas veja só, isso daqui é relevante. Olha aqui.
Entre 0 e 2, ele está no corte. De 8 até 20 volts, eu botei 20 volts, porque 20 volts é o máximo. Está vendo? Não pode passar de 20 volts. Então, de mais 8 a mais 20 volts, é um canal N, então de mais 8 a mais 20 volts, ele satura. E a queda de tensão dele de dreno para source é desprezível. E entre 2 volts até 8 volts. Quer dizer, maior que 2 volts e menor que 8 volts. Ele está na região linear. Ou seja, não é que seja realmente linear, purinho, perfeito. Quando você varia a tensão, ele varia a corrente linearmente. Não é isso. Mas a gente chama região linear uma região que é uma linha que não é reta. Não é uma linha reta. Então, mas é uma região em que a corrente varia e a tensão sobre ele variam também. Aqui, a corrente pode, a tensão pode variar, a tensão de dreno dele, mas não vai passar corrente nenhuma porque ele está cortado. Aqui, a tensão sobre ele é 0 e pode passar qualquer valor de corrente até o limite do dreno dele. Então, aqui ele está aberto e aqui ele está fechado, como se fosse uma chave ligada, fechada. E nessa região de 2 a 8, que é a região linear, o brilho da lâmpada varia. Então, o brilho varia. Está vendo? Sendo que aqui, a lâmpada, deixa eu botar aqui assim, apagada aqui, ó. Aqui a lâmpada está apagada. Certo? Com corte, porque não tem corrente. Aqui o brilho varia. E aqui ela está no brilho máximo. Deu para entender? Então, isso é importante, porque é essa noção que você precisa ter para entender chaveamento de MOSFET. Hoje em dia, os MOSFETs são muito, mas muito, muito usados em chaveamentos em eletrotécnica, em equipamentos de eletrotécnica, nos inversores. Então, por exemplo, inversores de painéis solares, por exemplo, para transformar em tensão alternada, para injetar na rede elétrica, né? É um MOSFET. Só que lá é uma mistura de MOSFET com transistor bipolar, é o IGBT, conhecido com essa sigla, IGBT, que é Insulated Gate Bipolar Transistor. É um transistor bipolar que na base dele entra um MOSFET para controlar. Mas isso é outro assunto, depois eu posso até mostrar um IGBT. Eu não tenho ele aqui, mas eu mostro as características dele. Então, essa parte é fundamental que vocês saibam disso, né? Eu, inclusive, vou botar uma questão na prova, é a segunda questão da prova. Eu vou colocar, a nossa prova deve ser, eu acredito que em fevereiro, né? Não, tem uma prova agora, né? Tem uma prova agora, fevereiro é a segunda. Então, tem uma prova agora. Eu devo colocar agora antes do Natal, provavelmente, para vocês entregarem depois do Natal. Vamos ver. Eu vou pensar direitinho e aviso a vocês e mando a prova. De qualquer forma, a última avaliação ela vai ser feita na primeira semana de fevereiro, não, de março. Primeira semana de março. A última avaliação, a segunda avaliação. Porque dia 28 de março o fechamento, é o conselho de classe. Então, uma semana antes, é a última semana de março, a terceira semana de março é a prova final, a segunda semana de março é a semana da segunda avaliação. Então, eu devo passar uma prova na primeira semana de março para ser entregue na semana seguinte, até o meio
de março, né? Isso na segunda avaliação. Essa primeira avaliação eu vou fazer agora para ser entregue em fevereiro ou final de janeiro. Nós teremos aula agora até, acho que na quinta-feira, entre Natal e Ano Novo, né? Temos aula na quinta-feira que vem, 24 é sexta, né? Então eu devo dar aula, vou dar aula na quinta-feira. Vou dar aula na quinta-feira. E na outra quinta-feira também, né? E aí eu vou combinar com vocês a data da entrega da prova. Provavelmente vai ser em fevereiro. Não, fevereiro não. No meio de janeiro nós temos aula. Tem um recesso de 15 dias em janeiro. É isso. Tem um recesso de 15 dias em janeiro. Porque o semestre vai acabar bem cedo, né? Final de março acaba o semestre letivo. Vocês vão virar técnicos. Olha só que maravilha. Vocês vão virar técnico dia 28 de março, né? Uma maravilha. Tá bom. Senhores dois que estão aí, muito obrigado. Vamos passar daqui, deixa eu encerrar essa aula. Primeiro, eu vou encerrar a aula, e nós vamos passar então para a aula de laboratório, que eu vou mostrar o trigger no osciloscópio, né? O menu do trigger, explicar tudo direitinho, mostrar os sinais do gerador, como é que é feito o trigger. E é isso. Agradeço a vocês a presença, uma boa noite. Convido vocês, então, a daqui a 1 minuto, 2, só o tempo de eu apagar e fechar a bagunça aqui. E agradeço a vocês a presença, convido vocês para a aula de laboratório. Não esqueçam de ir até o meu canal, Arídio Eletrônica, agora com um nome personalizado. O YouTube mandou um e-mail dizendo que agora, pelo número de assinantes, eu tenho o direito a ter um e-mail, um endereço personalizado, Arídio Eletrônica. Então, não se esqueçam de ir até o meu canal no YouTube, Arídio Eletrônica, só botar no Google, Arídio Eletrônica, que vai aparecer. Vai lá. Eu ia sugerir um. Sugerir o quê? Um nome. Fala aí. Ari Diodo. Aridiodo. Aridiodo. Eu posso botar. Eu posso trocar 3 vezes por ano, se eu não me engano, eu posso trocar o nome do canal. Aridiodo. Isso. Um grande retificador. Beleza. Então, eu vou encerrar a gravação, vou encerrar essa reunião e vamos, então, lá para a aula de laboratório. Para quem assistir essa aula num outro dia, um outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado também. Encerrando a gravação, vamos para outra aula.